Felipe Luiz sob pressão. Fla tem pior início de temporada em 24 anos. A foto escura. O olhar perdido de Felipe Luiz. A beleza já não ajuda muito. O olhar perdido. Salve, família, vamos para mais um videozinho aqui sobre o Flamengo. O Flamengo jogou ontem contra o Internacional, infelizmente empatou. Na verdade, o empate foi até muito pro Flamengo, porque o Flamengo não jogou tão bem assim. O Inter teve mais perto do segundo gol do que o Flamengo do empate. Então, galerinha, vamos ver o que o pessoal falou em relação ao jogo do Flamengo e em relação ao Paquetá no Flamengo, se tá ajudando ou ainda não. Ou se o time ainda precisa de mais minutagem para poder ficar melhor no campeonato. Eu acredito que daqui para frente o Flamengo vai dar uma melhorada muito boa. Por enquanto tá no... Como ele tá no início, o Flamengo ainda não tá muito bem, mas vai melhorar muito ainda daqui pra frente. Então vamos ver o que o pessoal tá falando, galerinha, vem comigo. Tá, não vou me empolgar, foi um empate fora de casa, no Maracanã, contra o time que ganhou tudo no ano passado. Mas o Flamengo já vem dando sinais de que alguma coisa não vai bem. Ele falou da parte física, dá pra pelo menos oferecer um crédito, porque o Flamengo teve uma temporada desgastante, mas agora já era tempo para estar jogando um futebol mais atrativo, Cicinho. E ontem o Inter não apenas saiu na frente, uma estratégia, a tática, a disposição do time deixaram o Flamengo em maus lençóis. Depois empata num pênalti que vamos falar na sequência. Exatamente, Renata. Você jogar contra o Flamengo, você tem que, pelo menos, ganhar na vontade. Porque você, no nível técnico, é difícil, porque o Flamengo realmente está acima das outras equipes. Com exceção do Palmeiras, que provavelmente vai vir reforço, talvez o Cruzeiro, mas o Flamengo ainda está à frente. Então, na vontade, você consegue competir. E o Inter foi muito bem organizado. O que espanta nesse time do Flamengo é a falta de criatividade pelas peças que tem. E o Inter, sabendo disso, assistindo provavelmente os jogos anteriores do Flamengo, conseguiu blindar muito bem isso. E isso acabou surpreendendo. E tem os seus atacantes que é rápido. O Borré, voltando à fase boa, de fazer gol, tendo tranquilidade na frente do gol, coisa que ele não estava tendo o ano passado. Então isso tudo colabora para que o Inter consiga evoluir. Em compensação, o Flamengo, nós não vemos evolução. O próprio treinador falou, o Inter esteve mais perto da vitória do que o próprio Flamengo. E o Inter, pelas peças, é inferior, mas pela vontade foi superior. Quando você olha, Ronaldão, o scout da partida, os números do jogo, claro, mais chances, posse de bola, até quem não viu a partida pensa o Flamengo foi superior. Mas na prática, o Inter conseguiu bloquear, neutralizar o Flamengo, usou bem o contra-ataque, o Carboneiro toda hora sendo acionado, toda hora preparado para receber essa bola. E a gente vê que a dupla de volantes ali, Ronaldo e Paulinho, se entenderam. O Alan Patrick esperando uma bola no meio-campo para poder melhorar a qualidade do time. O Inter foi seguro, não sofreu tanto, mas o pênalti é uma coisa que a gente vai discutir e acabou definindo. E o Flamengo, mesmo empatando, não conseguiu virar o jogo. E a superioridade que então nós estamos falando aqui foi no meio de campo também. Todo mundo está pegando o Flamengo, está povoando o meio de campo com jogadores rápidos. Tanto é que o Carboneiro... E o Paquetá que você falou que ia destruir o Inter ontem? Foi o mesmo que jogou contra o Corinthians que você falou que ia estar em campo. Foi o mesmo. É o mesmo bebido. Agora, o que teve assim de diferente, que eu achei até estranho no lado do Inter, que estava com muita vontade, estava com uma vontade de vencer o jogo, é deixar esse menino Carboneiro por dentro. Se deixa ele aberto no costado dos alas, ia dar mais trabalho pro Flamengo. Aí ele trouxe ele por dentro e muita gente povoando no meio de campo, o Flamengo se perde, não tem espaço para fazer aquele toque, não tem aquele jogo de qualidade, o Arrascaeta começa a girar e acaba batendo no zagueiro, ou ele gira, bate no volante, ou ele gira, bate no outro zagueiro. Aí ele olha, tá o Carboneiro do lado dele. Então, o Inter fez o certo ontem. Além de jogar com muita vontade, tirou os espaços. E o ataque do Flamengo é muito celebrado, porque tem muita qualidade, além de opções. Mas a gente vê que o Pedro, um jogador que faz tempo que não consegue entregar o seu melhor. Outros jogadores como o Bruno Henrique ali também, Samuel Lino. Você vê que o Luiz Araújo passando por um momento que não é o melhor. E aí isso aí influencia, porque o Flamengo é muito equilibrado, com defesa, com meio campo e ataque, e não está conseguindo. Agora, o pênalti, eu quero saber de vocês. Eu, honestamente, marcaria esse pênalti, porque o juiz estava em cima, ele assume um risco, há um toque, mas também muita gente reclama que primeiro foi uma disputa de bola, não é? E que aí ele não teria o que fazer porque estava disputando a bola com o adversário, com o Varela. E aí eu pergunto para você, Edu, qual é a sua opinião? Renato, ele foi disputar a bola, mas ele não pegou a bola. Pegou a bola do tornozelo. Foi. A bolinha do tornozelo. Então, eu vejo assim, dentro da área, a gente não pode ali... Olha o juiz, ó, a visão do juiz. Tava de frente. Ajudou. 3 metros ali, tava certinho. Pra mim, eu marcaria ele esse tinha pênalti. amarelo?
Ô Bernabé, dentro da área, tira essa bola, não queira sair jogando, não. Aí faz um pênalti e tava olhando. Acho que a reclamação da equipe do Inter era de uma possível falta antes, numa jogada antes que eu também não vi essa jogada. Aí eu acho que foi pênalti, sim. É um risco que você assume hoje em dia. Tem arbitragem no campo, tem o VAR. Ronaldão. Você achou que foi pênalti? Eu falei. Eu vou com você, Bibiana. Hoje é seu aniversário. Ai, agora... como dói falar isso, né? Eu vou com você. E o protesto da torcida aí, olha lá. Felipe, o seu time joga sempre por dentro ali. Tá muito povoado, você vai ter que agora usar mais o Cebolinha. Você vai ter que usar os caras ao extremo ali. O meio tá povoado, vai ter que jogar pela lateral. Um passe só, um toque só. Olha lá, e para jogar no meio tem que ter disposição. Você vai ter que arrumar esse time aí, porque agora todo mundo sabe que é só povoar o meio de campo que ganha do Flamengo. Próximo adversário do Flamengo é o Vitória, no Barradão. O Inter recebe o Palmeiras no Beira-Rio. Fala aí, meu povo. Eu quero falar com vocês de Lucas Paquetá no Flamengo, porque quando o melhor time do Brasil nos últimos anos, e especialmente no último ano, faz uma contratação de mais de 250 milhões de reais, gera muita expectativa no Flamengo, mas também gera muita expectativa nos adversários do Flamengo, né? Quem quer competir com o Flamengo fica pensando, bom, o que vai ser desse time, que já era muito bom, e contrata uma peça que eu acho que é uma peça de melhorar o time. De uma forma muito simples. No ano passado, os jogadores de lado do Flamengo foram muito pouco decisivos. Acho que ajudaram muito a que o time funcionasse bem, mas se você for pegar Samuel Lino, Carrascal, Plata, Bruno Henrique quando jogou por ali, Everton Cebolinha, Michael, qualquer que fossem os jogadores de lado de campo, eles não tiveram um papel central no jogo, eles não tiveram um papel importante no jogo do Flamengo com a bola, como tiveram, por exemplo, o Jorginho em organização, a Arrascaeta em último passe em definição e até o Pedro também na definição das jogadas. Então os jogadores de lado do campo foram muito coadjuvantes. Eu acho que o Paquetá chega para ser um jogador de lado de campo mais protagonista, que eu acho que pode entregar bons números. Ele não é um jogador de muitos e muitos números na carreira, a melhor temporada dele foi com o Lyon, 11 gols e 7 assistências, mas na seleção brasileira, por exemplo, ele tem, se eu não estou enganado, 19 participações em gols. Em 62 jogos, é uma média de quase a cada 3 jogos ele tem uma participação em gol pela seleção, mas eu acho que o que ele vai fazer é ajudar mais a que a bola chegue melhor aos caras que vão decidir. Ele pode ser um dos caras a decidir, a fazer gols e dar assistências, mas também a Arrascaeta, Pedro, algum meio-campista mais que se some por ali, ao outro jogador de lado de campo do Flamengo que pode entrar na área. E acho que o Paquetá pode ajudar a conectar melhor os setores e fazer com que o Flamengo seja mais perigoso com a bola no pé, o que vai ser necessário, porque o Flamengo vai ser mais visado pelos adversários. Todo mundo vai marcar de vermelho no calendário de dia de jogar contra o Flamengo. Primeiro, porque ninguém quer se preparar mal para esse jogo e correr o risco de tomar uma derrota muito doída. E segundo, que ganhar do Flamengo dá moral para o time, dá alegria para a torcida do adversário, pelo que o Flamengo se tornou nos últimos anos. Só que a primeira impressão do Paquetá é bastante ruim, né? É preciso ter muita calma, tá, gente? O Paquetá treinou no sábado, aí ele jogou domingo. Segunda-feira costuma ser um treino só de recuperação. Ele treinou terça para jogar quarta. Ele tem 2 treinos pelo Flamengo e 2 jogos. É muito pouco para gerar entrosamento, o sentido de equipe, se adaptar ao futebol brasileiro de novo, a tudo isso. Paquetá perde aquele gol contra o Corinthians e depois perde a bola contra o Internacional, que vai fazer com que o Alan Patrick dê o passe para o Carboneiro e termine a jogada com o Borré, um belíssimo gol. Mais do que os 2 lances pontuais e específicos, porque ele poderia ter feito um gol aqui e um passe ali e ter jogado mal esses 2 jogos. Então, tirando os lances específicos que geram uma certa ansiedade no torcedor do Flamengo, caramba, esse cara veio aqui para melhorar o time e até agora o que ele fez foi piorar o time. De fato, é mais ou menos isso mesmo. Só que mais do que isso, o que mais me preocupa, assim, pensando de uma forma neutra, mas pensando do ponto de vista do Flamengo, é a forma com que o Filipe Luís enxergou ele para o jogo contra o Internacional. Porque contra o Corinthians a gente viu um time com 1 a menos, ali tinha muito pouco de se avaliar do que vai ser o Flamengo, né? E era um jogo circunstancial. Contra o Inter, era um Paquetá que começava pelo lado, com Pulgar e De La Cruz como os 2 volantes, ele pelo lado direito do ataque fazendo dupla com Emerson Royal por ali, Arrascaeta e Bruno Henrique como atacantes, o Arrascaeta saindo mais da área quase como um 10, mas é um segundo atacante, o Everton Cebolinha do outro lado, com o Alexandro fazendo dupla com ele. Mas o que se viu durante boa parte do jogo foi o Paquetá indo muito para a faixa central do campo e se juntando muito a De La Cruz e a Arrascaeta. E aí eu acho que é um problema, porque em muitos momentos gerou um congestionamento de jogadores do Flamengo por dentro, não tinha muito sentido, eu até entendo às vezes,
você congestionar o meio, você concentrar muitos jogadores pelo meio. Quando você concentra muita gente pelo meio, o adversário também precisa estar pelo meio. E se o adversário está pelo meio, uma questão matemática, ele também não pode estar cobrindo os lados. Então você concentra muita gente por dentro, tenta passes por ali para atrair o seu adversário e depois abre o jogo pelos lados do campo para ter mais espaço para atacar. É, por exemplo, o que o Internacional tenta fazer, o que os times do Paulo Pessolano tentam fazer, que querem atacar muito pelo lado e normalmente usam o centro do campo só para aglomerar jogadores, para que o adversário seja atraído por ali, você usa a bola como uma espécie de miragem, para que todo mundo vá em cima dela e você tem os lados do campo mais liberados para jogar. O que eu acho o problema, o Flamengo não fez isso para gerar espaço, ou pelo menos não conseguiu gerar espaço a partir de ter muitos jogadores por dentro, também não gerou perigo por dentro, de tabelas, aproximação e envolver o adversário por ali, e quando conseguiu puxar o Paquetá por dentro para ter o lado para jogar, quem estava pelo lado é o Emerson Royal, um jogador que no Flamengo ainda não conseguiu jogar. O que eu vi o Emerson Royal jogar em outras equipes. Ele teve uma boa passagem pelo Betis, bons momentos pelo Tottenham e pelo Milan, embora eu acho que os melhores momentos do Emerson Royal tenham sido momentos defensivos. Acho que o Emerson Royal tem melhores momentos defensivos do que ofensivos na sua carreira, e o que o Felipe Luiz deu para ele foi muito lado de campo para correr. Tinha Bruno Henrique na área, então também não tinha um jogador para cruzar a bola como é o Pedro. Acho que o Bruno Henrique é muito mais de aproveitar espaços do que ficar fixo entre os zagueiros para cabecear. Então as escolhas do jogo também não foram bem. Embora no segundo tempo com Varela e com Pedro não tenha melhorado muito a atuação do Paquetá. Vou colocar um print screen aqui para vocês verem, que é o mapa de passes do Lucas Paquetá. Tirei do SofaScore, não é nem publi, se vocês quiserem podem lá conferir. O mapa de passes do Paquetá. Olha como os passes laterais dele, os passes que são para o lado do campo ou na linha lateral, são passes corretos. E os passes vermelhos, os passes errados, são os passes que o Paquetá tentou por dentro. Então realmente ele não conseguiu jogar por dentro, por fora ele conseguiu ter alguma qualidade de jogo por ali que gerasse pelo menos continuidade de jogadas do Flamengo. O gol do Internacional, quando a gente vai ver, é uma bola que o Pulgar recupera e que o Paquetá erra o passe. E estão os 4 meio-campistas do Flamengo na imagem, eles estão os 4 muito perto. Pulgar, De La Cruz, Paquetá e Arrascaeta. Quando os 4 estão tão perto assim, ou eles têm muita qualidade para tocar a bola entre eles e sair por ali tabelando para entrar na defesa do adversário, ou o que vai gerar é que o adversário também vai por ali, que desarme, que tenha um erro de passe, que essa bola dê na canela de alguém e que possa gerar um contra-ataque para o adversário, porque quando você tem seus 4 jogadores de meio por dentro, normalmente seus laterais estão bem abertos para tentar aproveitar esse lado do campo menos povoado para jogar. Então, o que me preocupa mais é o fato do Felipe Luiz talvez ter imaginado que o papel do Paquetá será esse. E aí me deixa uma pulga atrás da orelha que o encaixe não vai ser tão óbvio e evidente assim. Na temporada passada, a maioria dos jogos do Paquetá foi pela faixa central do campo, ou como meio campista, como um segundo volante, ou como um meio armador, como um 10, entre 8 e 10. Ele chegou a jogar algumas partidas abertas pelos lados, não foi o normal dele jogar pelo West Ham, ele já jogou assim até pela seleção brasileira e tal. Eu acho que o encaixe dele no Flamengo natural vai ser pelos lados, porque se for por dentro, ele tem um grande problema que é as duas grandes posições que o Flamengo tem do meio para frente são por dentro. Jorginho e Arrascaeta, para mim são os 2 pilares desse time de armação, de jogadas e de levar perigo ao gol adversário. Então não vejo o Paquetá no lugar do Jorginho, nem se o Jorginho der um passo atrás para jogar no lugar do Pulgar, porque eu acho que o Pulgar também é importante em bola aérea, em saída de jogo, em bola longa para desafogar o Flamengo de um lado para o outro. Então não acho que precise tirar o Pulgar do time para o Flamengo melhorar. E também não se deve tocar no Arrascaeta, né? O cara que participa da quantidade de gols que o Arrascaeta participa, você não deve tocar nesse jogador, porque aquilo ali tá dando certo, o que tá dando certo você não precisa mexer. O que precisa é adaptar o Paquetá ao lado do campo. E o que a gente viu na primeira amostra foi ele saindo muito do lado, indo tentar combinar muito por dentro, errando essas combinações, como a gente viu o mapa de passes vermelhos, os passes errados do Lucas Paquetá. E quando ele sai para jogar por dentro, quem está para jogar pelo lado, eu acho que o Flamengo não tem laterais potentes o suficiente para 1 contra 1, para levar perigo quando tiver esse corredor todo para jogar. Acho que vão muito melhor quando tem combinações ali de lateral e de ponta para que eles possam levar perigo. Segundo tempo que o Paquetá ficou mais perto do Varela, conseguiu levar um relativo perigo por ali. Inclusive, acho que ele tira uma jogada muito perigosa do Varela, né? Um passe do Arrascaeta que ele tenta antecipar de cabeça, e a bola era para o Varela, que chegava em melhores condições de finalizar com o pé poucos metros depois. Ainda não tá bom, acho que o Felipe Luiz vai ter que talvez ajustar e adaptar e treinar de novo e
refazer o plano inicial que ele tinha, mas eu repito para quem está ansioso, o Paquetá treinou 2 vezes, tá? O Paquetá teve um treino sábado e teve um treino terça. Talvez tenha até alguns certos vícios ainda de futebol inglês, de vir buscar a bola toda hora, de se movimentar para estar perto da bola, e o que ele não precisa, uma ansiedade de querer mostrar logo o serviço, o que ele não precisa. Ele precisa, na minha visão, guardar a posição, ficar aberto pela direita, e quando chegar ali, tentar combinar com os jogadores por dentro, volante, atacante que vierem por dentro, e melhorar o lateral por ali também. E aí, a partir do momento que o Flamengo estiver atacando pelo outro lado, fechar um pouco mais e aí sim levar perigo em finalização de fora da área, um último passe, uma entrada de segunda linha para finalizar. Eu acho que assim ele vai ser mais perigoso. O cara que quer buscar bola no pé do volante toda hora, que quer jogar muito por dentro, vai faltar jogador pela direita, vai congestionar com os jogadores no meio de campo, vai gerar confusão talvez no próprio Flamengo, como aconteceu no gol do Internacional. Então, é a minha visão sobre Lucas Paquetá, as primeiras impressões. É preciso ter calma, tanto os torcedores adversários que já estão felizes que deu errado, como os torcedores do Flamengo que já estão preocupados e ansiosos porque não deu certo. Tem que pensar que não deu certo em 2 jogos, depois de 2 treinos. A tendência, médio e longo prazo, é que o Lucas Paquetá sim melhore esse time do Flamengo e o time seja muito mais perigoso, que tenha muito mais condições de levar a perigo, tendo um jogador com essa qualidade, combinando com a Arrascaeta, Jorginho, com o Pedro na frente. Vamos falar agora do Mengão. Do meu Mengão. Canedo, chat, olha isso. Chat, olha. Quero que vocês reparem em detalhes desta foto que está na capa do Globoesporte.com nesta manhã. Atenção. Felipe Luiz sob pressão. Fla tem pior início de temporada em 24 anos. A foto escura. O olhar perdido de Felipe Luiz. A beleza já não ajuda muito. O olhar perdido. Hã? O que vocês acharam? Tem que derrubar agora, meio-dia. Pode derrubar. Caiu. A gente brincou com essa situação na segunda-feira. A gente avisou. O Peixoto tá falando, pô, vocês avisam tudo. A gente avisou, pô. Que culpa a gente tem de saber como as coisas funcionam, como a salsicha é feita? Que culpa a gente tem de saber como a salsicha é feita? Tava na cara. Jura? Faz 1 mês que vocês ganharam tudo que não acontecia há 70 anos, desde o cometa Halley, que não sei o que lá, e vocês querem derrubar o cara porque ele teve um início ruim. Como foi Flamengo e Inter do primeiro jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado? Como é que foi Flamengo e Inter? Com o Roger. Olha essa foto, olha a escuridão da foto, cara. Vocês estão tudo doido, na boa. Eu me controlo, mas eu tenho momentos que eu vou ficar igual o craque Neto aqui. Seus orelhudo! Vocês querem derrubar o cara já? Canedo, por que não botaram um pouco de contraste na foto? Vamos melhorar essa foto. Será que eu consigo? Eu vou corrigir a foto para vocês. Eu vou botar cor. Será que eu consigo fazer isso? Deixa eu ver. Aqui, ó, vamos dar uma clareada na foto, vamos deixar uma coisa mais alegre. Mais saturado, ó. Ó, tá sem saturação. Tá preto e branco. Eu vou botar até uma cor de pele no coitado. Aqui, ó. Vamos dar uma melhorada. Aqui, ó. Agora ficou com um pouco mais de cor. Olha aí, ó. Tadinho, gente. Tava assim, a foto tá assim, ó. A foto tá assim, ó. Eu vou botar um pouco de cor pra ele ficar com cara de humano. Seus orelhudo. Dá pra derrubar? Pode derrubar já, pessoal? Fala aí, Canedinho. Eu acho que considerar o treinador sob pressão talvez seja um exagero, né? Por mim, existe um fato aí, que é o Flamengo tem o pior início de temporada em 24 anos. Isso pode ser uma notícia. E o melhor fim de temporada. E o melhor fim de temporada, o que pesa mais? O que pesa mais? Porra. Sim. O melhor fim de temporada ou o melhor começo de temporada? O que pesa? O que importa? É janeiro ou é dezembro? Porra! Mas provavelmente essa primeira frase tá desnecessária aí, tá sobrando, né? Ou ela tem que vir acompanhada de um super contexto, que é o que a gente também vem falando sobre o Flamengo. Todo mundo acredita que o Flamengo melhorou o seu elenco, melhorou o seu time titular com o Paquetá, mas o Flamengo também optou, né? Fez escolhas que estão atrasando a evolução desse Flamengo na temporada 2026. Escolhas baseadas no sucesso da temporada 25 e que julgaram
ter sido melhor dar férias mais prolongadas aos jogadores. Não foram nem férias de 30 dias, mas voltar um pouco mais atrasado. E as escolhas aí, eu acho que tem uma responsabilidade do Felipe Luiz, que é óbvio, né? O Felipe, ele pode estar errando na escolha dos jogadores, né? Temos aí alguns jogadores que estão melhor fisicamente que outros. Isso eu queria falar, sim. Isso eu acho que é um assunto que a gente pode falar, mas isso é futebol. Isso aí não tá sob pressão por causa disso. Aliás, eu duvido muito que a diretoria do Flamengo esteja pressão de quem, cara? Como, se perder pro Sampaio Corrêa, vai ser demitido, hein? Se perder o título pro Lanús na Recopa, vai ser demitido. Acho muito improvável, né? Depois da novela que foi a renovação, acho que o Flamengo não ia dar esse mole, né? Digamos assim. Mas, sim, temos coisas a falar. Empatar com o Inter não é um resultado normal. Você lembrou do ano passado, de um empate. O que talvez seja normal é o desempenho do Flamengo nesses primeiros jogos do ano. Isso que não tá legal. E passa também pelas escolhas do treinador. Os jogadores que estão em campo. Por que o Léo Ortiz que tá jogando? Por que o Everton Araújo não tá tendo mais minutos? Ah, tá. Isso a gente pode conversar. Né? Porque o Cebolinha jogou menos. Antes de entrar nessa parte tática e escalação, que eu também não gostei da escalação de ontem, achei que o Felipe errou até na escalação, mas ele não tá pressionado por isso. Só sobre essa foto, eu já falei pra vocês, quando querem fazer manchete comigo e a foto que os caras geralmente usam é essa aqui. Eu tenho várias fotos sorrindo, eu tenho muitas fotos felizes. Bom, família, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu, fui!